Certamente você já deve ter ouvido aquele ditado que o pessoal costuma dizer assim: "Para que tá feio", né, para que tá feio. E é bom o Palmeiras parar mesmo, porque tá ficando feio. Após o empate do Palmeiras em 0-0 contra o Vitória, o que aconteceu? O técnico Abel Ferreira aproveitou a oportunidade, sempre tem ali uma assim, a gente costuma usar também esse ditado relacionado ao vôlei, né, esporte vôlei, que você ali levanta a bola, né, você levanta a bola pro outro jogador ou jogadora fazer o saque. Então alguém levantou a bola, né, lá ele, pro Abel, e o Abel foi lá e deu o saque. Ou então alguém deixou o Abel na cara do gol só para ele fazer, para empurrar para as redes, né, fazer um gol durante a entrevista. Como assim? Alguém simplesmente pergunta sobre a arbitragem ou relaciona algo sobre isso, enfim. O que eu sei é que durante a entrevista pós-jogo, que o Palmeiras empata em 0-0 com o Vitória, que briga na parte de baixo da tabela, ele veio falar de arbitragem. Tirou alguns minutos ali para falar de arbitragem, etc. Ele começou a falar uma série de coisas, achou injusto ali a punição do Ramon Abate Abel, que naquele jogo fatídico entre São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo tinha uma vantagem de 2-0 no placar, e acabou levando 3-2, e dentre uma das possíveis causas, não vou dizer que é a causa, não vou dizer que de repente se o pênalti tivesse sido marcado, porque a gente tudo pode acontecer no futebol, o pênalti poderia ter sido marcado e o São Paulo não ter convertido, e consequentemente o Palmeiras poderia ter ali aproveitado aquela ocasião e buscado uma vantagem em cima do resultado, aumentar ou virar como foi aconteceu no jogo. Até porque são caminhos possíveis no futebol isso acontecer. Então poderia acontecer de marcar o pênalti e o São Paulo não converter o pênalti e acabar o jogo ali mesmo em 3-2, como acabou o jogo pro Palmeiras. Porém, aquele pênalti não marcado, que se ele fosse convertido, marcado e convertido, poderia dar um outro aspecto ao jogo. Talvez o São Paulo não perderia aquele jogo, ou talvez empataria se o São Paulo fosse incompetente, que eu não duvido da incompetência do São Paulo em segurar o resultado, ficaria empate 3-3. A verdade é que aquela marcação de pênalti que não foi marcada, aquele pênalti não foi marcado, certamente, provavelmente, acabou contribuindo para o resultado final do jogo, que ficou em 3-2. Um outro, porém, uma entrada feia do Andreas Pereira por cima da bola, que deveria gerar expulsão, acabou não acontecendo. Então, esses foram fatos determinantes que culminaram com o afastamento de Ramon Abate Abel e também os árbitros do VAR naquele jogo. Ou seja, claramente ali foi uma situação, um erro ridículo. O STJD decidiu lá, tem um artigo lá da legislação que eles acionaram, né, de futebol, que se eu não estou enganado, não atentar para as regras do futebol, algo assim, que determinou que eu acho uns 40 dias de suspensão, não lembro agora, do árbitro Ramon Batiabel e também do VAR que estava naquele jogo, naquele dia. Então veja, foram erros cruciais, crassos, que inclusive contribuíram para a pontuação na tabela. Há quem diga que se você for fazer um levantamento histórico, tem pelo menos aí 15 pontos que o Palmeiras conquistou em cima de pênaltis inexistentes. Só lembrar lá no início do campeonato contra o Sport, um pênalti que não existiu, e outros lances duvidosos, entradas feias, como a do Andrés também, depois outro jogo contra o Cruzeiro, no segundo turno agora. O Gomes entra de uma maneira feia, muito feia, no jogador do Cruzeiro, que acaba ficando até de fora da temporada por conta dessa entrada feia do Gomes por cima da bola. E o VAR chamou e o árbitro da partida deu apenas amarelo. Ou seja, que ridículo. E o Flamengo teve dois jogadores em circunstâncias em jogos diferentes com dois árbitros diferentes que aplicaram aquilo que é o certo, que é a regra. O jogador entrou por cima, vermelho. Entrou por cima, vermelho. Tanto o Plata contra o São Paulo, como o Everton Araújo, não sei se foi contra o Sport, não lembro agora, mas entrou por cima também, levou vermelho e de maneira correta. Mas veja, existem os pesos e as medidas. Aí vem o Ramon. Viu um Abel, né? Não é o Ramon, é o Abel, não é o Abel Ramon, é o Abel técnico Palmeiras, criticar a arbitragem, dizer que foi uma narrativa que criaram e que o Palmeiras está sendo prejudicado e etc. Ele não fala, aliás, não vou ser injusto em dizer que ele não falou, mas ele falou realmente, ele criticou seu time por não ter atacado, não ter sido mais
incisivo contra o Vitória. Então, assim, não posso dizer que ele não falou. Ele falou, mas ele se concentra em levar mais tempo falando de arbitragem do que de realmente falar do time dele, de como o time dele anda jogando e o que está acontecendo com o time dele que não consegue mais vencer. São 3 jogos consecutivos sem vencer, 2 derrotas e um empate. O Flamengo também perdeu seu jogo na rodada contra o Fluminense ontem, né? Eu gravo esse vídeo dia 20. Perdeu seu jogo na rodada contra o Fluminense também. E, assim, o time jogou mal. O time jogou mal, a verdade é essa, jogou muito mal, muito abaixo. Erros ridículos que se tornaram gols. Aliás, principalmente o segundo gol, que o Rossi tenta evitar um garoto lá, o João Victor. O João Victor tá muito mal, por sinal. Não vou dizer que a culpa foi dele no segundo gol, que a culpa foi do Rossi, não tem jeito. Mas nos 2 jogos, contra o Sport e contra o Fluminense, muito mal, atabalhoado, não consegue dominar uma bola. A bola tocada para ele se atrapalha, ele não consegue dominar, ele perde a bola. Teve um lance lá que o Pulgar toca para ele, recua para ele tenta dominar, se atrapalha, a bola foge dos pés dele, só ele na bola. E por muito pouco o jogador do Fluminense não toma a bola e consegue fazer um gol. Para ver o tanto que ele tá muito mal, mas muito mal mesmo. Então pensa comigo, o Flamengo teve a oportunidade também de ampliar ali a sua vantagem, mas não conseguiu. Por nossa felicidade, Palmeiras empatou e diminuiu, né? Diminuiu, obviamente, ali a distância para 2 pontos, mas o Flamengo ainda depende dele mesmo. E aí vem aquele meme que o pessoal coloca, né? E aí que mora o medo. O Flamengo depende de si mesmo, e aí que eu morro de medo. O Flamengo depende de si, é complicado. Então, e assim, o Flamengo perdeu seu jogo por conta de incompetência dele mesmo. Fez um gol no final, mas não foi suficiente para empatar o jogo, reverter. E nesse jogo teve outra polêmica de arbitragem. Para você ver como essa questão aí do Abel não vai colar. Não cola. Foi divulgado hoje o áudio do VAR, e o VAR fala o seguinte, vou até ver se eu encontro aqui as palavras do VAR, para eu falar corretamente o que eles falam. Olha só, o VAR diz o seguinte, olha só, o árbitro disse assim, o árbitro disse assim, o pé do Bruno Henrique chega primeiro, mas o Thiago Silva tira o pé, tira a força, ou seja, veja só como é que funciona, eu já vi isso em outros episódios. No próprio episódio em que o São Paulo não é marcado o pênalti, se eu não estiver errado, posso estar errado, mas o árbitro, Ramon Bate-Abel, ele já vai falando lá pra quem tá no VAR. Olha, eu vi, chegou atrasado, não sei o que, escorregou, não sei o que, eu vi. O árbitro geralmente, não sei se foi esse, foi em outros, ele já vai falando logo de uma maneira assim que ele já quer impor pra quem está no VAR a visão dele, pra ele não voltar atrás. Salvo engano, isso aconteceu também num pênalti lá que foi dado do Ayrton Lucas contra o Grêmio, não sei, mas geralmente você vai ver que geralmente o árbitro, quando ele quer manter aquilo que ele colocou, ele já vai falando pro VAR o que ele viu. Não, é assim, assim. Aí o árbitro aqui do jogo, não, o pé do Bruno Henrique chega primeiro, mas o Thiago Silva tira o pé, tira a força. Então, tipo assim, eu vi contato, o que ele quer dizer? Eu vi contato, mas o Thiago Silva ele tirou a força, ele recolheu. Quer dizer, ele viu o contato. Não é que ele não tenha visto, ele viu, mas ele já explica, já justifica. Em seguida, o VAR responde, perfeito. Ele retira totalmente a perna e o jogador exagera. Cara, a imagem é muito clara. Por mais que o Bruno Henrique possa ter exagerado, a imagem é clara. É um chute. É um chute. Thiago Silva chuta a perna do Bruno Henrique. Se teve força ou não teve, beleza, ele poderia explicar outra coisa. Ah, não, olha, o chute não foi suficiente, o toque foi leve, não era para aquilo tudo. Agora dizer que ele tira totalmente a perna, e o jogador exagera, mentira. Ele poderia ser honesto, olha, houve um contato mesmo, eu vi aqui, mas não sei se é para tanto. Agora dizer que ele tirou a perna, totalmente a perna, essa história tá muito estranha mesmo, no mínimo estranha, tá? Isso aí vai derrubar aquela tese. Ah, e assim, cheio de gente na rede social falando que o Flamengo tá sendo beneficiado, Palmeiras sendo roubado. Pessoal, tá ruim para todo mundo. Se o Abel reclamou que a arbitragem garfou Palmeiras, inclusive realmente assistiu o jogo do Palmeiras contra o Vitória, o primeiro cartão que o Andreas toma, não houve nada. O jogo do Vitória se joga, cai, coloca a mão no rosto, mas nem tocou nele. Isso é fato. O árbitro não viu. Eu creio que o árbitro não viu. E acontece no jogo. Do árbitro não enxergar. Como aconteceu na Libertadores, do Plata
que levou um segundo amarelo e um vermelho no jogo contra o Racing, se eu não estou enganado, que a Conmebol teve que voltar atrás, porque viu que realmente não houve nada. O jogador, o Plata vai dividir, o jogador chuta o pé do Plata e o Plata é expulso. O que acontece às vezes do árbitro não enxergar. Eu quero acreditar que o árbitro não viu. Eu quero acreditar. Então pode acontecer. O movimento é rápido, o árbitro ele não vê direito o lance e dá um amarelo. Certo? Mas assim, dizer que está tendo benefício pro Flamengo é ridículo. Porque o Flamengo também teve um pênalti que poderia mudar a situação do jogo. E se eu não estiver enganado, esse pênalti marcado, não marcado, foi antes do pênalti que realmente aconteceu, que o René pula com o braço aberto e claramente impede a trajetória da bola. Então, a trajetória da bola é muito. Tá muito explicado ali. Ele coloca o braço. Não tem nada a ver com o lance do Vitória, que o jogador se joga e ela bate aqui no ombro. É visível isso. Mas aí vão dizer que o Flamengo foi beneficiado, mas como foi beneficiado? Se foi um pênalti claríssimo não marcado. Então, assim, se a arbitragem erra, ela erra pra todo mundo. Tá? Agora, vamos ser honestos. Se você for puxar no campeonato quem mais foi favorecido com a arbitragem, a gente tem que ser honesto e parar de ser clubista. Quem está sendo mais prejudicado? Quem está sendo mais beneficiado? Quem foi mais beneficiado? Palmeiras. E aí, se você é palmeirense, se você é São Paulino, se você é botafoguense, se você é vascaíno, não importa qual clube você seja. É só você puxar no histórico qual é o clube mais favorecido em lances para lá de duvidosos e até inexistentes. Palmeiras. Isso é fato, tá? Isso é fato. E o curioso é que teve um lance, se eu não estiver errado, não vi o replay, mas teve um lance de uma falta em cima do, acho que foi do Carrascal, no meio do campo, que foi exatamente o mesmo lance parecido com o Bruno Henrique na área. Que o jogador dá um toque, o jogador dá um toque, chuta a perna dele. A mesma coisa. E o juiz marca a falta no meio do campo. E dentro da área não é pênalti. Vai entender o critério. Mas, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Outro lance no Bruno Henrique também, nunca esqueço. Jogo contra o Fortaleza, se não estiver errado, primeira rodada do Brasileirão, primeiro turno do Brasileirão, perdão. Aconteceu um lance parecido. O Bruno Henrique estava de costas, na mesma posição exatamente que esse jogo aí do Fluminense. Ali meio aqui, próximo do lado esquerdo aqui do gol. E aí ele tá de costas, o jogador claramente chega e faz isso aqui, ó. Um escorão, um ombro nas costas dele. Isso é muito claro. Muito claro. O VAR não chamou, o juiz não marcou. O Flamengo ganhou de 4-1, se eu não estiver errado. No mesmo jogo, o mesmo árbitro, o Alexandro toma o mesmo empurrão de ombro nas costas, na lateral, quando ele estava defendendo, na defesa do Flamengo. E o juiz marca a falta. Mas como assim? Como é que muda o critério de um para o outro? Como é que aqui não é e ali é? Como é que dentro da área você pode não marca e fora você marca? É isso que muitas vezes assim, eu acho muito incrível. Tá? Mas enfim, vamos dizer que nossa arbitragem realmente é muito ruim. Agora, dizer que o Palmeiras está perdendo por causa da arbitragem, tem que ser honesto, pessoal. Vamos ser honestos, né? Olha para o seu time. Assim como o Flamengo perdeu ontem, o Fluminense, eu reclamei da arbitragem, reclamei, porque é natural, realmente foi um erro. Só que eu não vou dizer que o Flamengo perdeu por conta da arbitragem. Porque eu vi que houve erros do Flamengo. Erros de marcação, erro do Ross, uma infelicidade do Ross, tentou evitar o escanteio, com muita confiança que ele tem. Eu até estava elogiando no grupo Flamengo Participo que ele é muito bom em sair com a bola, em driblar, em tocar bem, e na confiança que ele estava. Ele evitou a saída, adiantou demais. O Serna foi muito esperto, que foi para cima dele, conseguiu roubar a bola e fez o gol. Assim, eu vou culpar a arbitragem? Não vou. A culpa é do Flamengo, que vacilou, errou, que não soube ler o jogo, que não conseguiu, enfim. E como eu falei também, não sei se eu falei aqui no canal, mas eu falei que para mim esse jogo era o jogo mais difícil, ou um dos mais, porque é clássico, clássico, e o Fluminense vem numa crescente muito grande. Então poderia acontecer de fato do Flamengo sofrer aí uma derrota, sofrer aí um revés natural, natural, uma derrota, um empate, seria normal. Porque é clássico, é difícil. O Fluminense sempre vem dando a vida para ganhar do Flamengo. Enfim, acontece. Agora o Palmeiras reclamar de arbitragem,
para que tá feio. Para que tá feio, né? Campeonato terminando, vocês não vencem os jogos e reclamar de arbitragem. A culpa é do STJD, que absolveu, né, segundo eles, o Bruno Henrique, e não se fale outra coisa, todo mundo dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Não vou nem explicar mais essa história, porque já foi explicado por especialistas. Agora, quem não quer entender, problema de quem não quer entender. Não estou dizendo que o Bruno Henrique fez o certo, ou agiu corretamente, não, mas ele não está envolvido com casas de aposta. É isso que todo mundo quer impor, mas não existe isso, ele não está envolvido. De acordo com o que foi apurado, não houve envolvimento dele, Bruno Henrique, com casa de aposta. Não houve. Ele não foi beneficiado por conta disso. E aí que está a questão agora. De fato, se tiver tem que mudar alguma coisa na legislação para prever essa questão, de, por exemplo, em que ele foi enquadrado praticamente, que é ele acabar de alguma maneira dando informações privilegiadas, sim, tem que fazer. Correto, corretíssimo. Não discordo. Mas dizer que ele está envolvido com casa de aposta, nada a ver. Então isso já causa uma angústia nos palmeirenses. E tá chegando, hoje é dia 20, grava esse vídeo aqui agora, esse podcast. Dia 29, ou seja, temos aí pouco mais de 9 dias, pouco menos de 9 dias para a grande final. Então o desespero tá grande, tá grande. Eles sabem que, ou seja, quase uma semana praticamente para a final. Eles sabem que até lá eles têm que se ajustar. Infelizmente, a gente tem alguns problemas, vou falar depois em um outro momento, ou no próximo bloco. A gente pode falar sobre os problemas. Temos problemas aí, por exemplo, do Pedro, que infelizmente sofreu outra lesão na coxa, além do braço. Sofreu lesão na coxa, está fora da final. Está fora da final da Libertadores, infelizmente. Tá? Infelizmente, é um desfalque importantíssimo para o Flamengo, mas de modo geral, eu creio que se voltando os jogadores, aqueles que estavam na data FIFA, voltando, Léo Ortiz faz muita falta, mas muita falta mesmo. Que falta tá fazendo Léo Ortiz? Ontem o Juninho entrou também, ó, daqui a pouco eu vou falar, não, vou segmentar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Se você acompanha o podcast, você vai ver um outro bloco de podcast. Se você acompanha no YouTube, você vai ver outro vídeo no YouTube falando sobre esse assunto. Mas aqui, eu vou falar daqui a pouco sobre o Juninho, vou falar também sobre a expectativa aí em relação ao final do Libertadores, né? E também a importância de alguns jogadores como o Jorginho, que voltou do Fla-Flu e mostrou porque ele é essencial para jogar aí no nosso meio-campo. Olha só, o Jorginho voltou contra o Fluminense. Isso é uma boa notícia. Tomara que ele consiga pegar ritmo, tomara que ele não se lesione até lá, porque ele é essencial, ele é o dono do meio-campo. Eu tenho um amigo chamado TH, que ele participa no grupo, porque no grupo a gente tem do Flamengo, e ele costuma dizer isso, que o Jorginho, ele qualifica os jogadores que jogam ao lado dele. Quando ele joga com o Pulgar joga melhor. Quando ele joga com o Dela Cruz joga melhor. Quando ele joga com o Saul joga melhor, porque o nosso termômetro, o nosso maestro, posso até dizer isso, porque ele orquestra o meio-campo, é o Jorginho. E com o Jorginho a gente ganha muitas coisas. Um pênalti, e bateu muito bem um pênalti, converteu muito bem um pênalti no jogo contra o Fluminense. A gente ganha um meio-campo mais equilibrado, um meio-campo mais qualificado na saída de bola. Ele volta para sair com a bola. É uma outra qualidade de saída. Uma outra qualidade. Totalmente assim, nossa, sensacional. Uma qualidade maravilhosa. Então, a gente não pode perder o Jorginho para esse final de temporada, principalmente para a grande final da Libertadores. É de suma importância que ele volte e volte melhor. Ainda bem que ele voltou ontem, tomara que ele continue aí nessa pegada e que ele não lesione mais. E vamos poupar. Já vou adiantar uma coisa aqui, vou antecipar uma coisa aqui. Tem gente que vai reclamar para um caramba se o Flamengo, no último jogo, antes da Libertadores, se eu não estou enganado, vai ser contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo poupar jogadores. Nossa, vai ter gente que vai ficar apavorado, com raiva, vai perder a cabeça. Nossa, o Felipe Luiz é burro, como é que ele faz isso? Pessoal, é esporte de alto rendimento. Não dá para você ficar o tempo todo
esforçando ou desgastando os jogadores. Você tem que tentar criar um equilíbrio. Um equilíbrio. Então você precisa poupar jogadores. E você não pode desgastar jogadores poucos dias antes de um jogo tão importante que é uma final de Libertadores. Então é possível, provável sim, que vai haver mesclas nos próximos jogos, ou até mesmo, principalmente, time praticamente reserva ou reserva no jogo antes contra, no jogo antes da Libertadores. E você tem que ter consciência disso, isso é normal. Normal, absolutamente normal. A gente tem que ter essa consciência. Porque a gente não quer perder Pulgar, não quer perder Jorginho, não quer perder Léo Pereira. E já basta que a gente perdeu, nossa, a gente perdeu com a gente perdeu aí com. A gente perdeu com o Ayrton Lucas, né? A gente perdeu com o Léo Ortiz. A gente perdeu com o Léo Ortiz. Léo Ortiz, ontem o João Vitor, muito mal. Aí o Danilo entra, vamos lá, né? Ele não. A gente pode falar assim que ele não comprometeu, mas não tem a mesma qualidade do Léo Ortiz. Não tem a mesma qualidade. Tanto defensivamente como também na saída de bola. Tem saída boa? Tem saída boa. Não posso negar. Mas não é a mesma do Léo Ortiz. Então a gente tem que ter essa visão. A Arrascaeta tem que ser poupado. A gente não quer ficar assim o cara que decide. E ainda mais contra o Palmeiras, né? Ele é o pai do Palmeiras, ele e o Bruno Henrique. Então a gente tem que ter paciência. Um jogador que está em crescente, inclusive, é o Cebolinha. Entrou bem, Cebolinha. Entrou bem mais uma vez, jogou muito. O próprio Felipe Luiz, durante a entrevista coletiva, falou que ele está em dúvida se ele vai, até a final, se ele vai colocar o Lino ou o Cebolinha. Eu viria com o Cebolinha, porque o Cebolinha está muito melhor que o Lino nesse momento, tá? É o recorte do momento. Não estou dizendo que o Lino não é bom jogador, mas ultimamente, quem está em melhores condições e com mais confiança é o Cebolinha. E um jogador muito agudo. Eu colocaria Cebolinha e colocaria Luiz Araújo na final. São jogadores que chutam muito, a gente vai estar sem centroavante. E é importante ter jogadores que finalizem. Ontem, mais uma vez, contra o Fluminense, a gente sentiu falta de finalizações. O time toma um gol e não consegue finalizar. Não consegue. Melhorou o segundo tempo quando entrou jogadores mais agudos, dentre eles um que o Felipe Luiz não quer dar oportunidade, que é muito controverso, mas precisa da oportunidade, que é o Juninho. Pessoal, ontem ficou muito claro, o Juninho cabeceou no canto, ia ser um gol. O Fábio, um bom goleiro, excelente goleiro. Se não fosse o Fábio, essa bola ia no cantinho, mas o Fábio é muito bom goleiro mesmo. Não tem o que discutir, sem clubismo. Ele foi lá e pegou. Aí no rebote foi aquele lance do chute que o René abriu os braços e viu o pênalti. Mas quem cabeceou, quem finalizou, que deu origem ao pênalti? O Juninho. O homem de área, uma coisa que o Mauro César falou, eu acho interessante. Um homem de área, o Juninho é um cara de jogar na área. Muitas vezes a bola entra na área, e o Mauro César falou isso, eu achei muito interessante. O Flamengo joga a bola na área, mas o que falta é algum jogador lá dentro da área para finalizar, para conferir. E no jogo de ontem, o Juninho cabeceou, mas o goleiro pegou. Então, é preciso dar chance, porque o único jogador que a gente tem de área nesse momento é o Juninho. E querendo ou não, ele pode ser útil na própria final da Libertadores. Imagina um panorama, um cenário, tiver difícil, complicado, não conseguindo fazer gols. E não adianta cruzar a bola na área se não tem jogador para finalizar. Ontem foi prova disso. Quando o Juninho entra, melhorou, porque o Juninho é um cara de área. O Bruno Henrique cabeceia dentro da área, cabeceia. Mas não é a característica dele jogar na área. É jogador de pegar a bola ou lançar a bola para ele em profundidade, para ele buscar velocidade ou ir contra o adversário para buscar o ataque frontal. Não é igual o Juninho, que é um cara que já tem aquela expertise de atacante de estar ali dentro da área e esperar a bola na área para cabecear, para chutar, para driblar, finalizar, enfim. É um cara que já tem o objetivo traçado. Girou, chutou. Subiu, cabeceou pro gol. É um homem de área. Ah, ele não é o Pedro. Não é. Ah, não é o Gabigol. Não é. Ele não é nenhum cara desse top, mas é um atacante que a gente tem. E ontem voltou a mostrar que, por mais que não seja esse cara excepcional,
pode ser útil. Eu espero que nos próximos jogos, até porque o Flamengo precisa poupar jogadores também, o Felipe Luiz dê mais oportunidades ao Juninho. Porque o Juninho está precisando de mais oportunidades, está mostrando que pode colaborar, contribuir. Mas aí vai depender do Felipe Luiz dar mais oportunidades. Porque ele está mostrando que ele tem vontade e ele quer essa oportunidade. Então vamos ver se vai acontecer isso. O final tá chegando, dia 29, próximo dia 29, final em Lima, Peru, Palmeiras e Flamengo. Grande expectativa. A gente tem desfalques, como eu falei anteriormente, Pedro, desfalca o Flamengo. Até então, se eu não estiver errado, esse é o único desfalque que a gente tem. E agora é reta final. A gente não pode largar a mão do brasileiro, até porque Libertadores é jogo único. Não que eu não tenha confiança que o Mengão pode ser campeão, mas o ideal seria a gente ganhar os dois. Mas a gente não pode abrir mão da Libertadores. E outra, querendo ou não, a vantagem nesse momento é nossa. Vamos pensar num cenário ruim. Vamos pensar no cenário ruim. Não no ruim, vamos pensar no cenário. No cenário desfavorável pra gente no campeonato. Olha só, o Flamengo precisa vencer o Bragantino. Jogando em casa, pra mim, aqui tem que ir com artilharia pesada, todo mundo, porque o Wagner Mancini, se não estiver errado, é o treinador do Bragantino agora, organizou o Bragantino, é um cara que defensivamente dá muito trabalho para os adversários, então tem que vencer, tem que ir com a cavalaria para vencer. Por quê? Para manter essa gordura, vamos dizer assim, dos 2 pontos, pelo menos, que a gente tem em relação ao Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras ele vai enfrentar, se não estiver errado, o Fluminense. Pessoal, o Fluminense vai entregar. Só se, na conjuntura do jogo, o Fluminense precisar de pontos para se classificar para a Libertadores, por exemplo. Se distanciar muito ali, ou achar que tem possibilidade de encostar naquele grupo que vai para a Libertadores, direto, para não depender da Copa do Brasil, porque eles estão aí nas semifinais da Copa do Brasil. Mas vamos lá. Se não for essa conjuntura, o Fluminense vai entregar. Porque eles não querem o Flamengo campeão. Já falaram isso, ficou nítido isso. No jogo de ontem, pelo que o John Kennedy falou, é nítido. É nítido, eles vão entregar. Vão entregar. Então a gente não pode contar com o Fluminense, tá? Então o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino, que é 21h30, o Flamengo tem que fazer sua lição de casa, tem que vencer. Nem seja de 0-0, tem que vencer. Para manter. Por quê? Palmeiras vencendo o Fluminense, que é uma tendência, o Fluminense vai entregar o jogo, a gente mantém os 2 pontos, certo? E no eventual jogo contra o Atlético Mineiro, deixa eu até ver aqui os próximos jogos do Palmeiras também. No eventual jogo contra o Atlético Mineiro, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente pode pelo menos beliscar o empate, porque esse jogo contra o Atlético Mineiro, terça-feira, meio de semana, já é uma semana antes da Libertadores. E eu vou dizer uma coisa, o Flamengo tem um hábito horrível, horroroso, de vésperas de uma decisão, o time não jogar nada. Então vou dizer para vocês, lembra quando aconteceu Flamengo e Fortaleza? O Fortaleza e Flamengo, o Flamengo jogou fora de casa, o Flamengo perdeu de Fortaleza de 1-0. Então, a cabeça do time estava no jogo de volta contra a equipe do Racing. Resultado, se desconectaram do jogo totalmente. E o time estava praticamente titular, o time estava titular, cavalaria. Perdeu de 1-0, poderoso Fortaleza. Então, assim, na minha concepção, não é para entrar o time titular. Contra o Atlético Mineiro, coloca um time mesclado. Coloca o time mesclado ali. Coloca um ou outro jogador mesclado, 2, 3 titulares ali, ou 4 titulares, enfim. E 6 reservas. Porque, na minha opinião, colocar o time titular completo, a tendência é o time se perder o jogo ainda, porque vão estar desligados, e ainda cansar jogadores para a final. Então vamos lá.
Na minha opinião, o mesmo time mesclado, o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro lá na Copa do Brasil, se ele utilizar o mesmo time, eu até vi um amigo que participa do grupo que a gente tem do Flamengo, ele falou isso, ele colocou isso no grupo. Mesmo time que enfrentou lá a Copa do Brasil o Atlético Mineiro, mesclado, é um bom time. E olha que fez frente com o time titular do Atlético Mineiro que deu a vida naquele jogo. Então nós não sabemos como o Atlético Mineiro vem para esse jogo. Então vamos imaginar que ele vem com o time titular. Mesmo um time mesclado faz frente ao Atlético Mineiro, conseguindo pelo menos um empate antes da final. Um empate. Porque eu tenho quase certeza que o Palmeiras ele vai enfrentar terça-feira, também mesmo dia do Flamengo, vai enfrentar o Grêmio. E o Grêmio ele pode ter aspirações para participar de competições internacionais, ou seja, Sul-Americana ou mesmo a Libertadores. Há a possibilidade do Grêmio buscar Libertadores, mas para isso tem que pontuar muito nessa reta final. Então eles não vão facilitar porque vão jogar em casa com o Palmeiras. Então se a gente manter os 2 pontos, ganhando do Red Bull, mesmo que o Palmeiras vença o Fluminense e a gente chega na última rodada antes da final, consiga um empate que seja com o Atlético Mineiro, e vamos considerar que o Palmeiras também ele vai jogar mesclado e consiga um empate com o Grêmio, a gente continua com 1 ponto à frente. Com 1 ponto à frente. Não sei se estou errando no meu cálculo, acho que é isso mesmo. Porque a gente vai para mais 1 ponto, aí fica ali 3 pontos de vantagem, que a gente estava com 2 pontos de vantagem, e o Palmeiras, né, que pontuou e a gente continua na frente, né? Porque obviamente continua 2 pontos, a gente vai continuar 2 pontos até que haja um tropeço nosso, ou se houver um tropeço nosso. Então aí, se o Palmeiras ele empata, ele vai diminuir, claro, a vantagem. Ou vai empatar, se não estiver errado. Não, vai diminuir a vantagem para 1 ponto. Mas a gente vai ainda líder do campeonato. Líder do campeonato. Claro que o mundo perfeito é a gente vencer Bragantino e vencer o Atlético Mineiro. Esse é o mundo perfeito. Mas, considerando um jogo difícil, o Atlético Mineiro, o empate também é bom. Porque também o Palmeiras tem que fazer a parte dele, que é vencer o Grêmio. Porque o Palmeiras já não tem mais outra opção. Ele tem que vencer para tomar a dianteira do campeonato. Isso, cara, considerando que eu falei anteriormente sobre as rodadas anteriores, a rodada anterior, que é essa próxima agora que vem. Então pensa comigo, olha só as possibilidades que o Flamengo tem de chegar à final da Libertadores ainda líder do campeonato e, se Deus quiser, conseguir o título da Libertadores. E a gente já volta campeão da Libertadores, com fé em Deus, com fé em São Judas Tadeu. E aí o Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro, que provavelmente vai entregar, mas tanto faz, e a gente volta contra o Ceará. Que vai ser jogo difícil? Vai ser difícil, mas é em casa. O Flamengo tem que ganhar. E o Mirassol, a gente só Deus sabe o que vai acontecer nessa reta final. O Palmeiras vai jogar contra quem na volta? Atlético Mineiro e Ceará também. Ceará em casa, tá? E Ceará em casa não é fácil. Não é fácil. Se eu não tiver enganado, o Palmeiras na primeira. Deixa eu ver aqui na primeira rodada se ele. Aí ele ganhou. Na primeira rodada ele ganhou do Ceará por 3-0 em casa. Mas o Ceará é um time chato em casa. E aí, dependendo do que estiver acontecendo, né, se o Palmeiras não foi campeão da Libertadores, ele pode estar numa situação ali mais delicada e tendo que lutar, remar contra a maré. Então isso gera uma ansiedade, dificuldade. Certamente vai dificultar o caminho deles. Enfim. Mas o certo é que nas próximas rodadas o Flamengo tem que ganhar obrigatoriamente o Red Bull e pelo menos buscar o empate contra o Atlético Mineiro. Para a gente manter nossa caminhada, nossa jornada para a Libertadores com mais tranquilidade e quem sabe conseguir ser campeões da América. Então esse seria o caminho ideal que o Flamengo teria que traçar. E você gostou do nosso episódio? Peço que você favorite esse podcast para acompanhar, se você ouve a gente através da plataforma Spotify. Se você acompanha no canal do YouTube, canal Jesus Flamenguista, não esquece de inscrever-se no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma recomendação do YouTube.
A gente tem shorts, cortes aí diariamente. Temos também aqui vídeos semanais falando sobre o Mengão queridão. Um abraço e até a próxima. Saudações brasileiras e vamos que vamos, hein? Rumo a Libertadores campeões, quem sabe também o Campeonato Brasileiro.